Oi pessoal, tudo bem? Professor Roberto, agora tentando ajudar alguns alunos que ficaram com dúvida durante a semana sobre progressão aritmética. É uma disciplina de matemática que a gente aprende no ensino médio e como eu trabalho com ensino fundamental a gente não tinha aprendido, mas vamos tirar as dúvidas dessa turminha, né? Progressão aritmética. Eu baixei uns slides e vou tentar explicar para vocês entenderem o que seria, qual é o processo que a gente vai resolver a progressão. Então, primeira coisa, observe as sequências numéricas. Nós temos algumas sequências numéricas, 2, 4, 6, 8. Temos uma outra sequência numérica, 12, 9, 6, 3 e 5, 5, 5, 5. Primeiramente, vou comentar para vocês que progressão aritmética é uma sequência de números reais, tá? Onde cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior, mais uma constante que a gente chamará de razão, certo? Se eu me confundir um pouquinho com os slides, é como eu verifiquei isso hoje, tá? Eu peço desculpa e vou tentando retornando. Vamos lá. Então, nós temos a sequência aqui 2, 4, 6, 8, 12, 9, 6, 3 e 5, 5, 5, 5, certo? Vamos lá, essa próxima parte. Ó. Essas sequências foram construídas de forma que cada termo, número, a partir do segundo, é a soma do anterior com uma constante. Essa constante é a razão, né? Só tentando voltar, vamos verificar, olha. Cada termo aqui, esse termo no exemplo 4, ele é a soma do termo anterior mais uma constante. Assim sucessivamente nas outras sequências. Vamos lá, voltando aqui, já vimos essa parte. Então, observe a construção da primeira sequência. Então, nós vamos trabalhar com a primeira sequência. Só retornando novamente, a primeira sequência, para quem não lembra, era a sequência 2, 4, 6 e 8, certo? Vamos lá, mais uma vez, vamos andar o slide. Observe essa construção. Escolhemos um número para ser o primeiro termo da sequência. No caso, é o número 2. Adicionamos a ele um número qualquer e obtemos o segundo termo. Então, nós adicionamos 2 com mais 2, 4, certo? Para obter os demais termos, vamos adicionando algebricamente para o mesmo valor ao número anterior. Então, agora, para a gente descobrir o terceiro termo, nós vamos adicionar o segundo termo, que é 4, mais a constante 2. Então, aqui, olha, podem ver, olha, 2 mais 2, obtei o segundo termo. 4 mais 2, obtive o terceiro termo. 6 mais 2, obtive o quarto termo. Então, a sequência é sempre uma sequência numérica, onde sempre os termos seguintes será a soma do termo anterior mais uma constante, tá? Que a gente chama a constante de razão. Vamos ver qual é o próximo que ele fala. Aqui, ó. Sequências desse tipo, nas quais cada termo, a partir do segundo, é a soma da anterior com uma constante. São chamadas de progressões aritméticas. Essa constante que indicaremos por R é denominada razão da constante, razão da PA, desculpa. Assim, na progressão aritmética, agora voltando àquelas 3 progressões que a gente apresentou no início, nós temos essa sequência aqui, 2, 4, 6 e 8, nós temos a razão 2, certo? É dita como uma razão, é uma progressão crescente, vocês estão vendo que ela está crescendo. Na segunda, 12, 9, 6 e 3, temos a razão como menos 3, e a PA é dita decrescente. E nessa última, nós temos a razão 0. E a PA é dita constante. Tem alguns exercícios que pede para você, simplesmente, ele te dá a sequência e pede para você a razão. Qual que é a razão? Ele não te pede mais nada além disso. Para você descobrir a razão, quando ele te der a sequência, basta você pegar qualquer um dos termos, suponhamos do segundo para o primeiro, ou do terceiro para o segundo, ou do quarto para o terceiro, e fazer uma subtração dos números. Por exemplo, 9 menos 2, razão 2. Quando eu pegar esse da segunda aqui, ó, 9 menos 12 dá menos 3. Então, é assim que você descobre a razão, quando simplesmente ele te pedir a razão. Se ele te der uma sequência e falar qual é a razão dessa sequência. Ok, pessoal? Vamos adiante. Agora, nós temos o termo geral da progressão aritmética. Presta atenção, a gente vai chegar no termo geral, mas só para vocês entenderem por que chegou aquilo, tá?
Vamos agora encontrar uma expressão que nos permite obter um termo qualquer da progressão aritmética, conhecendo apenas o primeiro e a razão. Seja A1 o primeiro termo e R a razão da PA, o valor do segundo termo é igual ao primeiro mais a razão. Então, A2 vai ser A1 mais R. O valor do terceiro termo é igual ao segundo mais a razão, ou seja, o A3 vai ser o A2 mais R. O A2 nós temos aqui em cima, que é 1 mais R, certo? O A2 é A1 mais R. Então, nós podemos colocar que o A3 vai ser o A1 mais R, porque o A3 será o A2 mais R. A2 nós tínhamos aqui em cima, A2 não era A1 mais R? Então, aqui, ó, A1 mais R mais o R. Logo, o A3 ficou A1 mais 2R. A1 mais 2R. Somamos as razões aqui. Vamos lá. O valor do quarto termo será o terceiro mais a razão. Então, o valor do quarto termo será A3 mais R. Como o A3 eu já descobri que é A1 mais 2R, temos que o A4 será o A1 mais 2R. Será o aqui está dizendo A4 é o A3 mais R. E o A3 nós já definimos que é A1 mais 2R. Então, está aqui, A1 mais 2R mais R. Logo, o A4 será A1 mais 3R. Se você perceber, tá? Aqui diz assim, continuando assim, podemos perceber que qualquer termo da PA pode ser expresso da seguinte forma. Se você observar o que aconteceu quando nós ainda buscamos o segundo termo, o terceiro termo e o quarto termo, nós vamos chegar nessa conclusão aqui, olha, que o AN, ou seja, o termo que eu quero, sempre vai ser A1 mais N menos 1 vezes R. Da onde surgiu esse N menos 1, tá? Se você olhar, vamos olhar aqui para o A4, olha aqui, o A4 seria como se fosse o nosso AN, certo? Nosso 4 seria o nosso AN. É A1, mais N menos 1. O que é esse menos 1? É esse termo aqui, esse termo independente aqui, ó, esse coeficiente numérico. Não é mais 3? E mais 3 não é justamente o quarto termo menos 1? Então, é o que eu vou fazer. A mesma coisa aqui, ó, quando eu tinha esse A3, olha o A3 aqui em cima, não apareceu o 2, significava que era o quê? 3 menos 1, 2, vezes o raio. Então, sempre vai ser, qualquer termo que eu quiser, vai ser A1 mais N menos 1 vezes R. Então, quer dizer, essa é a expressão da PA para calcular qualquer coisa que eu precise, certo? Vamos lá. Vamos continuar, então, ó, onde N indica a qual termo estamos nos referindo. No caso aqui, o AN, né, é o termo que eu estiver me referindo. Que nem aqui eu estava me referindo ao quarto termo, aqui é o terceiro termo, certo? Vocês vão entender um pouquinho, olha. Só voltando aqui, ele diz assim, no caso, isto é uma fórmula. A fórmula da sequência, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. É uma fórmula, tá, pessoal? E essa fórmula poderá ser usada sempre que quisermos encontrar o AN, o A1, o N ou o R. Nós vamos ver exemplos disso tudo, tá, pessoal? Vamos ao nosso primeiro exemplo. Sendo A1 igual a 3 e raio igual a menos 2, calcule o décimo termo. Ele quer o nosso décimo termo, então ele está querendo o AN, o décimo termo. Então, vamos pegar, olha, como está querendo o décimo termo, ele quer o N igual a 10. Então, nós vamos substituir na forma do termo geral. Vamos obter aqui, olha, AN, então ele quer o A10. A10 é igual, lembrando que era A1 mais N menos 1 vezes R. O A1 nós temos, tá? Opa, o meu cursor está sumindo. O A1 está aqui, que ele me deu. Mais N menos 1. N é o termo que eu estou tendo aqui, que ele me deu, que é o décimo, menos 1, vezes o raio, que ele também me deu. Então, substituindo, nós temos 3 mais 10 menos 1, 9. 9 vezes menos 2. Continuando, A10 é igual a 3. Multiplicação, né? Mais com menos, menos, 9 vezes 2, 18. E resolvendo essa última parte, o nosso décimo termo é menos 15. Lembrando que eu sempre vou estar usando aquela mesma fórmula que eu tenho, tá?
o termo geral da PA, que é A1 mais N menos 1 vezes R. Vamos ao nosso segundo exemplo, tá? Determine o primeiro termo de uma PA de razão 3 e o 20º termo é igual a 30. Se você olhar para cá, antes de clicar aqui para aparecer o slide, tá? Ele quer o primeiro termo, então ele quer o A1. Ele me deu a razão, 3. E ele disse que o 20º termo é igual a 30. Se ele me deu o 20º termo, eu vou considerar que esse é meu último termo que ele me deu, certo? Então, aqui, ó, aplicando a fórmula, o nosso AN agora é 30, o último termo que ele me deu, o 20º termo, tá? Então, o 20º termo, o nosso AN é 30. É igual a 1 mais, lembrando que o N ele me deu o 20º termo, me deu o último termo, então seria 20 menos 1 vezes a razão, que ele também me deu 3. Resolvendo isso, 30 é igual a 1 mais 20 menos 1, 19. 19 vezes 3. Vamos lá. Repetimos o 30, repetimos o A1. 19 vezes 3, 57. Isso virou uma equaçãozinha de primeiro grau, certo? A equaçãozinha que é a nossa variável, o nosso termo que a gente está desconhecido é o A1. Então, o A1 será 30 menos o 57. Lembra que a gente tem aquela jogadinha que a gente aprende em equação de primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. E se você fizer isso, se permanecer o A1 do lado de cá e passar o 57 para o outro lado, ele vai ficar 30 menos 57, que dá menos 27. Então, nosso primeiro termo da PA é menos 27. Vamos ao nosso terceiro exemplo. Calcule a razão da PA. Você lembra que eu falei que aquela fórmula permite nós calcularmos o AN, o A1, o número de termos ou a razão. Nesse caso agora ele está querendo a razão, certo? Ele calcule a razão da PA sabendo que A1 é 5 e A14 é menos 21. Como ele está pedindo a razão e ele me deu o A1 e o A14, eu vou considerar que o A14 sendo o meu último termo, o AN. Então, ó, substituindo os valores da fórmula, nós temos aqui nosso AN menos 21, é igual ao nosso A1, 5, mais 14 menos 1, por que 14? Se ele me deu 14, é o último termo, 14, 14 menos 1, certo? Vezes raio. Resolvendo aqui, 21 igual a 5, 14 menos 1, 13, vezes raio. Continuando, lembrando, tá? Letra para um lado, número para o outro, virou uma equaçãozinha só com uma variável, o R. O 5 passei para o outro lado, ficou menos 5, e deixei permanecer o 13 vezes raio, vezes raio não, desculpa pessoal, vezes razão. Resolvendo menos 21 com menos 5, menos 26. Uma equaçãozinha de primeiro grau, onde o 13 vai passar para o outro lado dividindo, e passando para o outro lado dividindo, vai ficar menos 2. Então, a nossa razão é menos 2, certo? Vamos no nosso último termo, tá? O nosso último exemplo, ele fala assim, calcula o número de termos da PA, tá? Uma PA finita. Ele deu essa sequência aqui, 50, 47, 44, e o último termo era 14, tá? Mas quantos termos temos nesse intervalo? Então, também vamos aplicar a fórmula, tá? Primeiro, nós vamos calcular a razão. Lembra que eu falei para vocês? Razão é sempre você pegar o segundo termo menos o primeiro, ou o terceiro menos o segundo. Quer dizer, você vai pegar o que você tiver visível. Não dá para você pegar o 14 com o anterior, porque aqui tem uma reticência se você não sabe quais são os termos. Então, eu vou pegar aqui, vamos ver o que ele pegou. Ele pegou esses dois primeiros, 47 menos os 50. Então, a razão é menos 3, certo? Agora eu vou pegar, não esqueça, tá, gente? É sempre o segundo menos o primeiro, ou o terceiro menos o segundo. Não vai fazer o contrário, tá? Substituindo na fórmula, o nosso AN é esse último termo que ele deu, tá? Então é o 14. O nosso A1 era o primeiro termo que ele deu, certo? Mais N menos 1, o N justamente eu não sei qual que é, porque eu sei que o último termo é 14, mas eu não sei qual é o termo, quantos termos tinha aqui, que é justamente o que eu quero saber. Então vai ser N menos 1 vezes a razão, que é menos 3. Dando uma ajeitadinha nisso, o nosso 50 passou para frente, ficou N menos 1 vezes menos 3. E ainda vou dar uma ajeitadinha ainda aqui. O que eu vou fazer? Resolvi esses dois termos, tá? 14 menos 50 deu menos 36 e repetir o resto. E vou ainda resolver deste lado. Se vocês repararem, o que eu fiz?
Eu passei esse menos 3 que estava multiplicando, eu passei dividindo para o outro lado. Então ficou n menos 1 e ficou menos 36 sobre menos 3. Menos 36 sobre menos 3 dá 12 positivo. Só mudei de lado, tá? Deu 12 positivo igual a n menos 1. E para descobrir o no n, uma equaçãozinha de primeiro grau, esse 1 passa para o outro lado. Então vai ficar n igual a 13, pois esse 1 está negativo, vai ficar positivo, vai ficar 12 mais 1, 13. Então, a quantidade de termos que tinha nesta PA eram de 13 termos. Então, na verdade, esse meu 14, o valor do 14, seria meu A13, certo? Vamos ver o que nós temos aqui. Agora nós temos a soma de termos de uma progressão aritmética finita. Tá? Pessoal, como isso daqui vai ser a soma dos termos de uma progressão e ainda nós não entramos ainda em soma, tá? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, apenas com a progressão, mas assim que puder eu vou fazer a soma dos termos de uma progressão aritmética finita, tá? Finita, aplicando também o termo da PA que aprendemos agora. Ok, pessoal? Tchau, tchau. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, já sabe, deixe seu comentário e a gente tenta solucionar. Um abraço aí para todo mundo.